todo esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, no @Itatiaia Esporte, você das plataformas de áudio. Obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando com uma edição muito especial do nosso Todo Esporte, edição 200 desse podcast que fala sobre o esporte olímpico semanalmente aqui na Itatiaia. É muito legal conversar sempre com você nesse espaço. Sempre a você, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Bom, para a edição 200, eu tinha que convidar alguém de peso, né? Alguém especial, alguém com uma história muito legal no nosso esporte. E, bom, das relações que a gente construiu com o esporte, essa é uma das ótimas relações, né? Porque estou falando do Nicola Negro, que foi técnico do Gerdau Minas por várias e várias temporadas, construiu uma história muito bonita aqui em Belo Horizonte e resolveu retornar para o país dele para seguir sendo um dos donos dos grandes trabalhos por lá, né? Voltou para o voleibol italiano e está prestes a concluir uma etapa classificatória muito importante pela equipe do Chieri. Está jogando mata-mata também das competições, da principal competição europeia nesse momento, da Copa Europeia. Então tem muita coisa para a gente conversar com o Nicola Negro. Nicola, primeiro prazer voltar a falar contigo. Você que já participou comigo aqui algumas vezes, já estivemos juntos. Você esteve aqui, inclusive, presencialmente na Itatiaia para a gente conversar. E bom estar contigo agora também nessa edição especial, que é a edição 200. Tudo bem com o amigo? Saludo a todos, é um prazer para mim ser de volta à sua transmissão, ser aqui com vocês hoje. Muito legal. Nicola, como é que tem sido aí essa semana importante para vocês, cara? Porque vocês estão aí prestes a concluir a etapa classificatória de um campeonato italiano que é forte, né? Tem mais equipes do que as nossas aqui. E você voltando ao seu país e já prestes a terminar a etapa classificatória, tudo dando certo, vencendo o jogo do fim de semana, terminar na 4ª posição, prestes a chegar aí a um playoff muito forte também. Como é que tem sido essa volta à Itália para você, Nick? Até agora foi boa, estamos vivendo uma temporada muito positiva, que está indo muito além das expectativas. Eu cheguei em Chieri em uma temporada particular porque saiu o técnico que estava aqui antecedente depois de 6 anos, uma situação parecida ao meu fim de aventura no Minas. E é um time que mudou muito. Considera que ficaram só 4 jogadoras da temporada passada. Assim era um ano de recomeço. O clube se esperava de precisar de um tempo maior por reconstruir um ciclo técnico. Em vez, vivimos até agora uma ótima temporada. Como disse, a expectativa era de ser um pouco longe comparado com os primeiros 4 times favoritos. Em vez estamos no meio, estamos brigando por terminar em quarto lugar. Para quem não acompanha o campeonato italiano, estamos falando de 14 equipes, né? O Nicola falou dessa luta pelas 4 primeiras posições nesse momento. Corneliano, Scandicci, o Milano, vocês inseridos de novo na 4ª posição. E você pode falar justamente dessa briga, porque foi uma temporada quase inteira como 4º colocado. Aí vem a rodada anterior, a do fim de semana, vocês acabaram sendo derrotados, caíram para 5º, agora retomam a posição de 4º lugar. E a 5ª posição está com o Novara nesse momento, que acabou sendo derrotado aí no fim de semana. Como é que foi a construção desse projeto, Nick? A gente sempre fala quando vamos falar de montagem de grandes equipes, é inevitável falar de orçamento, né? Do dinheiro disponível para a contratação de atletas, o elenco disponível, e o elenco do Chieri está inserido entre essas principais forças desse momento, com o trabalho coletivo, com o trabalho de todos. Como é que tem sido para você essa execução e estar inserido em meio a esses vultuosos orçamentos da Liga Italiana? Primeiro de tudo, não é um segredo que na Itália temos 4 clubes que têm um orçamento importante. São 4 que você já nominou e que estão aí na briga com nós. E Chieri está atrás, bastante atrás. Estamos em um grupo de outros 3, 4 clubes, mas que têm um orçamento bem menor, bem inferior a esses 4 clubes, que são clubes que geralmente nas últimas temporadas brigaram por os títulos. A construção como foi? Não sei dizer-te muito, porque quando eu fui chamado,
o time estava totalmente montado. Era muito tarde no mercado, era o meio de fevereiro, exatamente un año atrás, como en esos días. Por el mercado europeo é já muito tarde. Temos que fazer um pouco de ordem. Eu não saí da Minas por voltar para a Itália. A minha decisão de sair do Minas foi tomada muito tarde, ao final de janeiro. E no começo, no princípio, a minha ideia era de estar parado, de passar a temporada 25 só com a seleção mexicana e de esperar uma nova aventura. Em vez, em 15, 20 dias chegou a chamada de Chieri, porque Chieri perdeu o técnico histórico que estava aqui, como falei, mas foi uma coincidência. Eu não saí por voltar para a Itália. Não era previsto, não era planejado. E quando o Chieri me ligou, a primeira coisa, honestamente, que me falaram, coach, nós te queremos aqui, mas o time está já todo montado. Aí eu não fiz nada, só avaliei 2, 3 dias, considerei que estavam jogadoras com característica adapta por fazer o tipo de vôlei que quero fazer e aceitei o desafio. E esse detalhe é muito importante, né? Porque para quem nos acompanha e não sabe muito bem a realidade de mercado, né, Nicola? Naturalmente, quando você pensa assim, ó, janeiro, quando eu decidi sair do Minas, já estava muito tarde para pensar em algum outro sentido aí de mercado. É porque, assim, tem gente hoje em dia que já começa a montar elenco lá para novembro, né, Nicole? Então, tá cada vez mais cedo. Isso vale para treinador também, né? Ter que correr atrás de contratar, de montar grandes elencos. Quando a temporada acaba lá para março, abril, maio, esquece, né, Nicole? Não existe essa realidade mais, né? Olha, eu sei que está muita polêmica, compreso também no Brasil, porque segui um pouco, mas por mim é uma situação muito natural. Eu faço sempre um paralelo com o futebol. No futebol, geralmente um jogador assina 3, 4, 5 anos de contrato e quando falta um ano ao término do contrato, o clube e o agente do jogador se encontram e decidem prolongamos ou não. Se o jogador não aceita prolongar um ano antes do fim do contrato, vem no mercado e tentam de monetizar. No voleibol, qual é o problema? O problema do voleibol é que eu acho que o 90%, 80%, 90% dos contratos são anuais. Assim que significa? Significa que o dia 1 da temporada você está já no mercado, porque o teu contrato começa, mas está já all'ultima temporada, primeira e última temporada do contrato. No meu caso, por exemplo, esse ano eu assinei 2 anos com Chieri e eu não estou no mercado. Mas o próximo ano eu sei já que o primeiro dia da temporada o meu contrato é em vencimento e eu estou no mercado. Para o jogador é o mesmo. Assim, é claro que como se pode resolver isso? Se resolve isso assinando contratos de maior duração, de 2, 3, 4 anos. Infelizmente, poucos clubes se podem permitir isso, porque poucos clubes têm certeza de orçamentos, de patrocínios multianual. Essa é a grande questão e a grande diferença. Essa é a grande diferença. Você está falando aí de uma realidade diferente ainda, que é o voleibol italiano, mas no comparativo com o nosso aqui ainda mais, né? Sem dúvida alguma. Projetos que são montados e acabam no meio do caminho, né? Enfim, muita coisa que acontece. Justamente fazendo esse comparativo, Nicola, de uma realidade que você já viveu anteriormente, o voleibol italiano, viveu uma realidade aqui no nosso voleibol por bastante tempo, inclusive por muitas temporadas seguidas, estando aqui à frente da equipe do Minas Tênis Clube. O que o voleibol italiano tem hoje? Quem devia copiar e trazer para o voleibol nacional as principais diferenças que você vê entre uma liga e outra e coisas positivas que aqui deixaram também para a sua realidade hoje, que é a de volta ao seu país. O que eu falo sempre, o Brasil é uma escola técnica de voleibol marcante na história do nosso esporte. O que acontece é que a Liga Italiana nos últimos anos voltou, mas já viveu isso 15, 20 anos atrás. Depois
perdeu um pouco isso. Eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos voltou, ao par de Turquia, a ter a melhores jogadora do mundo. A concentração de talento que está nos clubes italianos e turco permitem essas duas ligas de ter um nível incrível. A grande diferença que está nesse momento é de expressão de força. A diferença física é enorme e acho que esse é o ponto maior, mais que técnico. Essa discussão ela é boa, a gente já teve, a gente já conversou anteriormente. Não dá muito para fugir, né, Nicola? A realidade que é, de fato, essa evolução física, né? A preponderância cada vez mais dos ataques, né? E é algo que você tem no seu jogo também, né? Mas sì, io faccio una comparação ao Super Rally do Brasil. Super Rally do Brasil. In un gioco da Superliga você vive vários rally de 20, 25 segundos. Aqui na Itália, se passa um por jogo, é já muito. É, é um jogo que nesse momento põe muita atenção ao aspecto físico e ao aspecto de potência, de força. Não, realmente é a realidade. Ô, Nicola, vamos falar, nós estamos falando de italiano, mas vamos falar da presença suas também na Copa Europeia, né? Vocês vão disputar, inclusive, essa semana, você já me dizia da viagem para a Polônia, a gente conversava, vocês vão viajar para a Polônia para uma disputa importante de quartas de final nessas duas próximas datas agora, né? Dois próximos confrontos. Tem o jogo do italiano no fim de semana, mas vocês têm também, antes dos playoffs, essa disputa da Copa Europeia. Como é que tá para vocês aí a expectativa, a luta que vocês estão tendo também de estar entre os destaques em território europeu também? Ora, nós estamos na frente de um turno muito importante, muito delicado, porque é o turno onde os 4 times eliminados da Champions League descem para a CEV Cup, que é a segunda competição. A Champions League tem 20 times participantes e depois da primeira fase, 11 times classificaram por el playoff, por a fase final, e 4 times, a 4 pior terceira colocada de cada grupo, caem por a CIV Cup. Assim, nós tivemos já 3 turnos. Ganhamos o primeiro turno em Hungria, com Vasas Budapest, o segundo em França, com Nancy, e o terceiro em Polônia, já com Bielsko-Biała. E agora cruzamos um outro time polonês que cai da Champions League, que é Budowlani Łódź. É um turno que seguro nos apresenta um tasso técnico maior. Sabemos que não será um turno fácil, mas o objetivo é de chegar mais longe possível. Ao começo da competição, na nossa competição, os 2 times mais acreditados estávamos nós e Galatasaray de Istambul, mas agora nesse turno está esse cruzamento com os times que deixam da Champions League, é um turno muito delicado. Boa, 2 jogos aí importantes também para essa eliminatória. Voltando a falar da sua expectativa, individualmente falando, dos seus planos de carreira aí, você falou de 2 anos de contrato no Chieri para seguir na próxima temporada, e o que foi mostrado já nesse ano, quando a gente pega a classificação, a gente observa que nós temos o Corneliano com 24 vitórias em 25 jogos, o Scandite na segunda posição com 22, depois Milano com 19, vocês com 18. O Novara também tem 18 vitórias em 25 jogos realizados. Nós podemos dizer que, pela consistência nessa temporada, o Chieri se posiciona, pelo trabalho de todos vocês, entre as principais equipes dessa temporada. Ainda falta concluir essa, né? Ainda falta a mensagem que vai ser deixada nos playoffs também, com jogos grandes, com jogos importantes, mas em uma temporada de muita regularidade. Você acha que a tendência é que, com 2 anos de contrato, dê de fato para, num segundo ano, já subir um nível, e justamente algo que você viveu aqui em Minas Gerais também, né? De um Minas que teve dificuldades, que voltou a ter orçamento, que foi de novo se consolidando até dominar, vencendo Superligas de maneira consecutiva. Você acha que essa temporada de regularidade apresenta a vocês uma certa autoridade para a turma olhar para vocês também de uma maneira diferente quando começar a próxima, Nicola? Olha, são 2 realidades muito diferentes. Minas também, se nós, e isso também quero remarcarlo, nunca tivemos orçamento maior da Superliga, mas sempre Minas estava nos primeiros 2, 3 orçamentos.
e claramente o objetivo cada ano, quando começávamos a temporada, era de brigar por os títulos. Aqui a realidade é diferente. Como te disse, estão 4 potências, falamos, que têm um orçamento sem entrar no detalhe, mas de verdade importante, importante. E nós estamos de verdade muito longe. Ma além do orçamento, a política do clube é diferente. Chieri são 4 temporadas, eram 4 temporadas que terminava sempre em quinto lugar. E o ano passado acabou um ciclo, esse ano o clube decidiu de começar um ciclo novo, e na expectativa era de fazer um passo atrás, como se diz, um passo atrás por depois fazer dois na frente. Assim, a expectativa esse ano era de ter mais dificuldade, de ser um pouco menos competitivo e de brigar de novo por el quinto, sexto, sétimo, mas longe dessa 4. Felizmente conseguimos ser muito competitivos já do começo. Terminamos a primeiro turno em terceiro lugar, addirittura, em frente de Milano e Novara. Agora Milano nos passou, mas está a consciência de ser competitivo. O problema nosso qual é? Que antes de pensar a reforçar o time, temos que pensar a defender nós dos assaltos dos outros clubes, porque é claro que quando um time como o nosso faz bem, está jogando bem, as nossas jogadoras são apetidas no mercado, e assim não será fácil por nós segurar todas as jogadoras. Sabemos já que perderemos algumas jogadoras e temos que buscar alternativas no mercado. Definitivamente, né? O trabalho que é bem feito, o mercado sempre fica de olho, não tem como. Ô, Nicola, você falou da nossa formação de talentos aqui e do poder técnico que nós temos por aqui. Na sua passagem pelo Minas, várias atletas foram formadas, né? E no voleibol brasileiro, várias jovens atletas vão surgindo e vão seguindo o caminho europeu também. Você acha que é um caminho natural, realmente, assim, pelo investimento, por uma vivência de uma cultura diferente? A gente sempre fala de grana, né? Não tem como, mas também pelo nível técnico que é disputado, por desenvolvimento das nossas atletas. Você acha que é um movimento importante, de fato, partir para o voleibol europeu, partir para novas ligas? Como é que você encara justamente isso? Que você está vivendo aí uma realidade de mostrar ao mercado boas jogadoras que, certamente, após um ano importante, elas saltam um nível para o próximo ano. E na nossa realidade aqui, a menina que surge aqui, que joga bem, é um caminho natural ainda jogar bem aqui e ir para o voleibol italiano, para o voleibol europeu, para as principais ligas, Nicola? Olha, eu sou repetitivo porque esse argumento já toquei várias vezes. O Brasil tem que ter coragem de mudar um pouco a mentalidade. Eh, Aí se consideram jogadoras jovens a 24, a 25 anos. Aqui na Europa, a jovem tem 18, 19 anos, 20 anos. A 24, 25, uma jogadora já bem que formada e está já, não falo no auge, mas quase da carreira. O processo seletivo aqui na Europa é muito antecipado respeito ao Brasil. L'ultima categoria de base é a sub-18. Depois não existe outra categoria. Sub-18, tu vai, se você é um talento importante, em A1, se não em A2, se não em B. E no Brasil, em vez, você chega até a sub-21, depois sub-23, sub-26, sub. Eu acho que o grande desafio do Brasil, especialmente considerando aqui a realidade hoje do mercado internacional, com o aparecer das ligas norte-americanas, que tiraram do mercado europeu e, de consequência, também brasileiro, várias jogadoras, precisa de coragem de verdade lançar jogadoras novas, mas novas entendo de 20, 21 anos, não de 25, 26. E isso que você está falando, a gente viveu na prática aqui com você no Minas. Vou dar 2 exemplos, de centrais, inclusive. Da Júlia, que hoje tem 23 anos, mas que foi lançada ao profissionalismo no Minas muito nova, e hoje é a principal central aqui do nosso campeonato. Esteve agora na temporada de seleções como destaque também, a Júlia Kudes. E me recordo da Giovana, que foi uma menina que você inseriu no profissional, você pode me corrigir, com 15 para 16 anos, né? Já estava fazendo parte do dia a dia do elenco profissional. É uma mentalidade que aos pouquinhos você foi tentando inserir aqui também? Com certeza. Giulia Kudes
subiu no adulto com 15 por 16. Giovanna, repetimos o mesmo processo, 15 por 16. Mas te vou adicionar também jogadoras como Luisa Vicente, que também ela subiu com 15 anos. Luana Emiliano, outras jogadoras que nos anos passaram e depois fizeram escola diferente, vindo para o college NCAA, Larissa Brandao, outras jogadoras jovens. Nós tentamos sempre, e se fala pouco disso, eu sempre remarco isso, porque quando um clube, um time tem o objetivo de ganhar, não é fácil fazer conviver essa coisa. Nós conseguimos sempre ser competitivos, ganhar troféus e ao mesmo tempo dando espaço, tendo no elenco várias jogadoras jovens, novas de verdade. É claro que se Giulia non tivesse feito o percorso che ela ha feito nos últimos 5 6 anos, oggi non seria a jogadora que é. Lo seria depois de 3 4 temporadas. É exatamente isso que estava falando pouco atrás. Tem que ter a coragem de antecipar esse processo seletivo. E faz totalmente a diferença, com certeza. Ô, Nicola, você disse da realidade contratual, e é evidente, né? Nós temos que pensar temporada por temporada, mas individualmente, tá? Você coloca nos seus planos, assim, permanecer aí no voleibol italiano por certo tempo, ou não dá para pensar nisso, tem que esperar a próxima temporada realmente? Olha, eu estou muito bem em Chieri, mas eu me conheço. Eu sei que sou um agonista e quero jogar por ganhar. Assim, a via são dois. Ou crescemos aqui como time, ou eu quero ganhar. É a única coisa que me interessa. Ganhar e ganhar, não tem jeito, né? Ô Nicola, dá para acompanhar o voleibol daqui ainda ou o fuso horário atrapalha um pouco, hein? Você tem acompanhado as partidas da Superliga ainda? Acompanho muito, sigo sempre a transmissão de Sport TV, acompanho muito. E o que você tem achado dessa temporada com o Sesc e Flamengo ocupando a primeira posição? Mas é curioso, né? A gente teve Flamengo e Maringá recentemente, né? Maringá lutando pela classificação, vencendo o Flamengo. A gente tem Laminas e Praia ali nas primeiras posições ainda. Uma última temporada que teve Osasco aparecendo de novo nas primeiras posições depois de certo tempo e de um protagonismo seu nessa divisão Minas e Praia, mas o Minas vencendo a maior parte do tempo. O que você tem achado dessa temporada, Nicola? Acho un Sesc Flamengo e un Minas mais regulares. Sesc, se sabia, fez um mercado importante, trouxe para Rio dois atacantes importantes, uma central jovem, muito interessante. E Minas, é sempre o Minas. Osasco, eu acho que oscilou muito, mas é sempre da considerar porque é um time que tem um potencial enorme, importante essa temporada. É um Praia que começou com grande dificuldade, mas depois conseguiu encontrar ritmo, está crescendo e seguro vai ser uma contendente por el playoff. Eu queria aproveitar para falar contigo também sobre a sua experiência em seleção. Como é que tá o nível de trabalho que você imagina para mais uma vez, para mais uma temporada de seleção? Não tem lá muito descanso, né? Termina a temporada e ajustar a agenda para tentar recuperar um pouquinho as forças, partir para a seleção. Como é que foi para você estar nesses últimos anos na seleção mexicana? Como é que tá isso projetado na sua cabeça também? É uma grande aventura porque esta que vamos a viver será a quarta temporada, mas parece que passaram 20 anos, não 4. Quando cheguei no 2023, estava uma seleção muito reduzida em número de jogadoras, em consideração de experiência internacional, competições internacionais jogadas. Agora, em vez, temos uma geração muito interessante. Chegaram, felizmente, depois de terminar o percurso de college americano, NCAA, 3, 4 jogadoras a nível internacional que estão jogando. Quero mencionar Parra, Melanie para Itália, em Busto Arsizio. Maldonado está jogando na Liga Americana em Dallas. Argentina Unga levantadora está jogando nell'altra Liga Americana em Madison. Ushua está jogando na Polônia. Temos uma central que está jogando em Romania. Assim, uma outra levantadora no Peru. E nesse momento estamos crescendo. Disputamos um 2025 fantástico. Comenzamos
a temporada al número 29 al mundo del ranking mundial y terminamos al número 19. Sabemos que no es fácil por nós, será muito complicado entrar em VNL, mas nesse momento temos só a Argentina entre nós e a VNL. É isso, é um trabalho que está sendo visto a evolução, inclusive, nos números trazidos por você aí. Ô Nicola, prazer, cara, voltar a falar contigo, muito legal saber que tá tudo bem por aí. Espero te ver de novo em Belo Horizonte em breve, viu, Nicola? Estamos te esperando aqui, viu? Eu também gostaria muito de passar por aí, porque temos um calendário muito complicado. Dependendo do final da nossa temporada, quanto ao longo vamos com os playoffs, vou tentar de passar no Brasil antes de começar de novo com a seleção mexicana. Esse negócio de calendário, gente importante é difícil, né? Porque eu fui aí pra te visitar, você tinha jogo em outra cidade, não dava, né? Tava difícil. Mas bom, Nicola, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Muito legal voltar a falar contigo. Muito sucesso nessa semana, nessa reta decisiva aí. Pensando na Copa, pensando também no Campeonato Nacional. Vem aí playoff começando em março e vocês mostraram uma força muito importante. E muito legal ver a evolução, né? A consolidação desse trabalho, a sua presença também no voleibol italiano. Muito sucesso, que nós voltemos a conversar sobre resultados importantes para você aí. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, mando um abraço a todos aí a Rádio Itatiaia e a todos em BH. Esse Nicola Negro, técnico do Chieri, voleibol feminino, fazendo um brilhante trabalho no voleibol italiano, fez história aqui em Minas Gerais e segue a sua trajetória em território europeu no seu país. Grande Nicola, obrigado mais uma vez a ele, sempre pela gentileza em conversar conosco. E a você, que acompanha Todo Esporte semanalmente, essa foi a edição 200. Na próxima sexta-feira vai ter mais uma, vai ter a 201. Já vamos trazer para você também ao longo dessa semana, nesse espaço que semanalmente conversa sobre qualquer que seja a modalidade, sobre qualquer que seja o esporte. É muito bom falar das modalidades olímpicas aqui na Itatiaia, que é uma rádio olímpica, que sempre está presente nos Jogos Olímpicos já há bastante tempo, há décadas e décadas. Semanalmente, Todo Esporte aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte. Você do YouTube, like pra gente. Quiser conferir todas as edições anteriores, vá na capa do @Itatiaia Esporte, tá lá, todas publicadas nesse canal. Você das plataformas de áudio tá mais fácil, na sua plataforma de áudio favorita, no Spotify, no Deezer, o Todo Esporte semanalmente à sua disposição. Semana que vem tem mais podcast. Um abraço a você, excelente semana. Aliás, semana que vem não, né? Hábito, né? Na sexta-feira tem mais podcast e você acompanha. Abraço, gente.